Você está bem? Responda com a verdade crua que arde na sua alma. Essa não é uma pergunta simples. Ela exige coragem, não para responder, mas para sentir. Porque talvez o que está te impedindo de viver plenamente não é a falta de amor dos outros, mas a parte de você que você mesmo decidiu não amar. Há um nome para isso: uma chave, um espelho, um abismo que poucos têm coragem de encarar. Prepare-se, ele se chama a sombra. Exatamente, essa é a sombra. Carl Jung, o renomado psicanalista suíço, dizia que a sombra é tudo aquilo que você é, mas que preferiu não ver. Não é necessariamente algo mal, mas sim o que foi rejeitado, silenciado, escondido. É o lado de nós que a sociedade, a família, ou até nós mesmos, por medo, consideramos inaceitável. Pense na infância. Você cresceu aprendendo a ser bom, a agradar, a sorrir, a se conter. Foi elogiado quando era calmo, ignorado quando estava triste, repreendido quando explodiu, chamado de difícil quando chorou demais. Aos poucos, você aprendeu uma lição silenciosa. Tem partes de mim que não são aceitáveis. E começou a esconder. Escondeu a raiva, o medo, escondeu até a sua força quando ela incomodava. Criou máscaras refinadas, educadas, aparentemente perfeitas. Mas por dentro, ficou o grito preso, o nó na garganta, o corpo tenso, o coração partido. Essa parte que você negou não desapareceu. Ela se tornou sombra. E a sombra, quando ignorada, não some, ela sangra. Sangra nos relacionamentos que sabotamos, na ansiedade que nos trava, no cansaço que não passa, na sensação de estar inadequado mesmo quando tudo parece certo. O pior? Achamos que o problema é o mundo, mas na verdade estamos em guerra com nós mesmos. Você já se sentiu estranho, mesmo entre amigos, como se estivesse atuando o tempo todo? Já sentiu que precisava pedir desculpas por existir, mesmo sem saber por quê? Já sentiu culpa por estar triste, vergonha por ter desejos, medo de ser exatamente quem você é? Essa é a sombra agindo, não como um monstro, mas como uma criança que foi ignorada. Ela não quer te destruir, ela só quer ser ouvida. O medo que você sente ao olhar para dentro não é o medo do que vai encontrar, mas o medo de sentir de novo aquilo que te fez se proteger. Carl Jung dizia que confrontar-se com a sua sombra, ou ela se manifestará na sua vida como destino. Quantas vezes você repetiu padrões? Quantas vezes sentiu que estava preso a um ciclo que não entendia? Relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito. Autossabotagem disfarçada de humildade. Medo do sucesso, mas também medo do fracasso. Tudo isso é sombra clamando por consciência. Mas e se eu aqui dissesse que é justamente o desconforto que te liberta da prisão invisível onde você se colocou? Aquilo que você escondeu para sobreviver é exatamente o que você precisa reencontrar para viver. Você não vai encontrar paz tentando ser só luz. A verdadeira paz vem quando você aceita que também é escuridão. Não uma escuridão maligna, mas uma escuridão esquecida, ferida, humana. Auto-amor não é ser feliz o tempo todo. É ter coragem de amar até as partes que o mundo não aplaude. É olhar para sua raiva e dizer, eu te entendo. É acolher sua insegurança e dizer, você também faz parte de mim. É abraçar sua tristeza sem pressa, como quem reencontra uma parte perdida do próprio ser. Jung dizia que o ser humano não se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. É isso que você precisa hoje. Não uma versão melhorada de você, mas uma versão mais inteira. Quando você se reconcilia com quem é, a vida ganha cor de novo. O mundo deixa de ser um campo de batalha e você para de buscar lá fora aquilo que sempre esteve aí dentro. Há uma alternativa simples, dura, transformadora. Sente-se com a dor. Fique com ela. Olhe nos olhos daquilo que você evita. Pergunte, por que você está aqui?
Que parte de mim eu ainda não reconheci? De que eu estou fugindo, chamando de rotina? Nesse silêncio, as respostas não vêm da mente. Elas brotam da alma. Você só se ama de verdade quando se ama inteiro. Não apenas quando está em paz, mas quando está em ruínas. Não apenas quando acerta, mas quando falha, sangra, erra e ainda assim se acolhe. Esse é o verdadeiro auto-amor. Não amor narcisista, mas o amor que conhece o fundo do poço e ainda assim decide ser abrigo. A sombra, quando iluminada com consciência, não é destruição. Ela vira força criadora. É dela que nascem os artistas intensos, os pensadores profundos, os amantes verdadeiros. Gente que sente muito e por isso vive muito. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser real. E o mais belo de tudo, você já é. Você está bem. Talvez pela primeira vez, você esteja começando a ficar. Porque você parou de fugir. Porque você se olhou com ternura. Porque você acolheu o que sempre foi seu. A sombra não era o fim, era o caminho de volta. Leve isso com você. Não há luz sem sombra, não há amor sem dor, não há verdade sem coragem e não há paz sem inteireza. Se este mergulho na sombra ressoou com você, se sentiu um chamado para ir mais fundo, deixe um "eu aceito a minha sombra" nos comentários. A sua jornada não termina aqui. O auto-amor é um caminho e a cada passo, um novo insight se revela. Conecte conosco para mais reflexões que libertam.